Olá pessoal, mais uma aula de biologia começando. Eu sou a professora Patrícia e o nosso assunto de hoje é a caracterização dos seres vivos. Antes de começarmos a falar sobre o nosso assunto principal, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você sabe o que é biologia? Biologia é uma palavra que é formada por dois radicais gregos. O radical grego bios, que significa vida, e o radical logos, que significa estudo. Biologia é a ciência que estuda a vida em toda a sua diversidade, em todos os seus fenômenos, que estão relacionados com ela, inclusive a morte, que é inerente de todo ser vivo. Quando a gente fala que a biologia é o estudo da vida, a gente se pergunta sobre como definir vida. E a definição de vida não é uma tarefa muito fácil. Nós podemos seguir uma linha filosófica, nós podemos seguir uma linha religiosa, nós podemos seguir diferentes caminhos para tentar definir o que é vida. Para a biologia, a gente vai tentar usar um caminho um pouco mais objetivo, que são as características, as condições ou as propriedades que vão caracterizar um ser vivo, aquilo que vai determinar se algo é vivo ou não. Quando você olha para essas duas imagens aqui, essa borboleta e essas flores e esses minerais, a gente pode parar para se perguntar o que faz com que a borboleta e com que os vegetais sejam seres vivos e o que os minerais então não teriam, por essa razão são não vivos. Então, para isso, a gente tem algumas características que são próprias dos seres vivos, que nós vamos listar na aula de hoje. A primeira delas é a composição química complexa. Toda a matéria do universo é composta por átomos, mas esses átomos, de uma maneira geral, eles estão organizados em moléculas de forma simples, como, por exemplo, o gás oxigênio, que é o O2, o gás nitrogênio, que é o N2, a água, que é o H2O, o gás carbônico, que é o CO2. Nos seres vivos, esses átomos eles se organizam de uma maneira mais complexa, mais elaborada. Os principais átomos que compõem as moléculas dos seres vivos estão listados aqui embaixo, formam essa sigla engraçada aqui que a gente fala CHOMPS. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são os átomos mais abundantes dos seres vivos, tá? Esses átomos eles se reúnem e formam as macromoléculas ou moléculas orgânicas. Quais são essas macromoléculas ou moléculas orgânicas? Os carboidratos ou açúcares, os ácidos nucleicos, as proteínas, as vitaminas e os lipídios ou gorduras. Como você pode observar aqui, nessa imagem, nós temos aqui pães, cereais, grãos, representando os carboidratos. Aqui a gente tem óleo, representando as gorduras, a manteiga, o óleo vegetal aqui, de soja, de coco, de amêndoa, o azeite de oliva, Aqui as proteínas, representadas pela carne, pelo ovo, e as vitaminas e os sais minerais, embora os sais minerais não sejam moléculas próprias dos seres vivos, são muito importantes também para o bom funcionamento do nosso organismo. Mas as frutas aqui estão representando uma fonte de vitaminas. Outra característica comum do ser vivo é a composição celular. Todo ser vivo é formado por célula. Essa premissa ela nos é dita através da teoria celular que foi proposta por Matthias Lenden e Theodor Schwann, dois biólogos alemães. Um botânico, ou seja, trabalhava com planta, e o outro zoólogo, trabalhava com animais. Eles chegaram, de maneira independente à conclusão de que toda planta era formada por célula e que todo animal era formado por célula. E resolveram extrapolar essa afirmação, dizendo que se toda planta e todo animal é formado por célula, é sinal de que todo ser vivo deve ser formado por célula também. Hoje nós sabemos que essa informação ela é verdadeira. Isso só foi possível graças ao advento da microscopia. Então, a gente tem a microscopia óptica, que nos permite visualizar células dessa forma, que vocês estão vendo aqui, e o microscópio eletrônico também, que nos permite visualizar células com maior aumento, ver mais detalhes. A única exceção à teoria celular são os vírus. Os vírus não são formados por células, então há
um questionamento, né, no meio científico sobre o fato do vírus ser ou não ser ser vivo, mas isso é uma discussão para outra hora. De acordo com o tipo de célula, os organismos vivos podem ser classificados como procariontes ou eucariontes. Então, a célula pode ser uma célula procariota, encontrada exclusivamente nas bactérias. É uma célula que não apresenta um núcleo delimitado por uma membrana nuclear. O material genético está disperso no citoplasma. A palavra procariota é formada por dois radicais. O radical proto, que significa primitivo, primeiro, que veio antes, e o radical cárion, núcleo. Então, é um núcleo primitivo, uma célula com núcleo primitivo, né? Então, ele não apresenta núcleo delimitado. É uma célula mais simples, ela vai apresentar uma membrana plasmática, citoplasma, material genético disperso, ribossomo e uma parede celular. Ela pode ou não apresentar flagelo, pile, etc. Mas parede celular, membrana plasmática, citoplasma, material genético e ribossomo, todo ser procarionte apresenta. O outro tipo de célula é a célula eucarionte ou eucariota. O prefixo eu significa verdadeiro, o prefixo carion, núcleo. Então, é uma célula com núcleo verdadeiro, com núcleo delimitado por uma membrana, né? Ela é encontrada em algas, protozoários, fungos, animais e vegetais, tá? Além do núcleo delimitado por uma membrana, essa célula também apresenta organelas celulares, né? Um conjunto interno de endomembranas, de membranas aqui, ó. Organelas de membrana no interior da célula, cada uma dessas organelas desempenhando uma função específica. Quanto ao número de células, um organismo pode ser classificado como unicelular ou pluricelular. O unicelular apresenta uma única célula. Então, a célula, nesse caso, é o equivalente ao organismo. No caso dos pluricelulares, a gente tem mais de uma célula e podem, né, apresentar diferentes níveis de organização. Que níveis de organização são esses? Então, aqui, ó, nós temos a célula, um conjunto de células semelhantes forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, o conjunto de todos os sistemas do corpo formará o organismo. A outra característica de todo ser vivo é o metabolismo. O metabolismo a gente pode definir como conjunto de reações químicas, né, que mantém o organismo vivo. Elas podem ser reações de síntese, de produção de algum produto, que a gente chama de anabolismo, ou podem ser uma reação de degradação, de destruição, que nós chamamos de catabolismo. Por exemplo, a fotossíntese é uma reação anabólica, ela está produzindo material alimentar, ela está produzindo glicose, né? E a respiração celular é uma reação catabólica, ela está quebrando essa glicose para liberar energia para o nosso corpo funcionar bem. A reprodução é uma outra característica da espécie, a reprodução dos seres vivos. A reprodução ela não está relacionada à manutenção do ser vivo, à sobrevivência de um organismo, mas sim de uma espécie. Então, se um organismo não se reproduzir, não tem problema, ele não morre por causa disso. Mas se todos os organismos da espécie deixarem de se reproduzir, a longo prazo essa espécie entrará em extinção, tá? A reprodução ela pode ser de dois tipos, assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, lembra que A é um prefixo de negação, não há troca de material genético. Qual é a vantagem desse tipo de reprodução? É um processo rápido, é um processo em que você passa, né, que o organismo passa 100% do seu material genético adiante. Porém, não há variabilidade genética. Na reprodução sexuada, nós temos a recombinação desse material genético. Então, o indivíduo ele passa 50% do material genético, porém, ele aumenta a variabilidade genética da população. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que se todos os indivíduos são geneticamente iguais, se um deles é afetado, todos serão afetados pela mesma doença e morrerão. No caso da reprodução sexuada, quando eu aumento a variabilidade, eu diminuo as chances de um fracasso reprodutivo. A gente tem aqui um exemplo, né, ou alguns exemplos de reprodução assexuada. Então, eu tenho aqui uma divisão binária, né, por esquizogonia.
A gente tem o brotamento aqui nas esponjas e nos quinidários e a estrobilização também nos quinidários. Aqui embaixo a gente tem uma imagem da fecundação, que é um processo sexuado de reprodução, né? E por último, para a gente terminar a nossa conversa, a gente fala sobre evolução. A capacidade das populações se modificarem ao longo do tempo também é uma característica do ser vivo. A evolução, ela não significa melhoria. Evoluir significa se modificar, tá? Ela é resultado de quê? Ela é resultado de seleção natural. O que é a seleção natural? A seleção natural, proposta por esse cara aqui, que é o Charles Darwin, é a ideia de que é o meio quem seleciona a variedade mais adaptada. É o meio quem escolhe o indivíduo que vai sobreviver. E quem sobrevive é aquele que está melhor adaptado às condições ambientais. Um dos processos importantes na evolução é a mutação. Então, a mutação, aqui eu tenho um exemplo de mutação, né? A mutação do DNA, né, pode resultar em uma condição que seja vantajosa dentro de um determinado ambiente e, por essa razão, se ela for vantajosa dentro do ambiente, ela será selecionada. Se ela for desvantajosa no ambiente, ela será eliminada. Isso é o processo da seleção natural. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.